Bom, boa tarde a todos. Todas quero agradecer ao professor Zé Vicente pelo convite. Muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês e com a mesa, a professora Úrsula, a professora Karen, esse tempo que vocês dedicam a pensar em áreas tão diferentes como genoma e neurociência, que é o tema que eu vou abordar um pouquinho, né? Uma saudação a todos que têm interesse, que estão aqui, né? Alunos, servidores técnico-administrativos e professores da nossa universidade e de outras instituições, né? Bom, eu vou falar um pouco de neurociência. O professor José Vicente encomendou o tema Revoluções Científicas, né? Eu vou falar um pouco de como a neurociência vem evoluindo nos últimos 100 e poucos anos, não é? Mas começar dizendo que o cérebro está bem, a atividade cerebral acho que está muito bem demonstrada ou ilustrada nessas duas imagens, não é? De um lado o pensador, não é? Então o cérebro que nos faz a reflexão, responsável pela nossa vida cognitiva, e essa outra pintura aí mais à direita é de uma pessoa aparentemente alegre, feliz. O cérebro também é o locus das nossas emoções, não é o coração, né? E, na final de contas, o cérebro é responsável por todo o nosso comportamento, e é um pouco disso que eu vou falar hoje. Cadê o... Obrigado. Bom, o cérebro sempre despertou no ser humano muita curiosidade, né? Então, vocês vejam nessa imagem aqui em cima que tribos americanas e africanas já tinham seus neurocirurgiões, né? Isso é um crânio de aproximadamente 2.000, 3.000 anos, que foi trepanado, né? Provavelmente para que os espíritos malignos que faziam com que esse indivíduo aqui tivesse convulsões, pudesse liberar esses espíritos e se livrar da epilepsia, né? Se ele se livrou da epilepsia, eu não sei, mas deve ter tido uma dor de cabeça horrorosa, né? Sem anestesia ainda por cima, né? Então, o cérebro ele é entendido pelo ser humano como a sede do comportamento, acho que desde sempre. Os anatomistas estudaram a anatomia morfológica do cérebro, dividiram as suas partes. Só hoje nós sabemos mais ou menos o que cada parte do cérebro faz. No século XVII, século XVIII, começou a se juntar a estrutura cerebral com função, não é? Aqui é um estudo de uns italianos que tentavam colocar as características da pessoa, principalmente o comportamento mal adaptado, e relacionar com protuberâncias no crânio, imaginando que se o crânio ele tem a parte frontal mais protraída, é porque o lóbulo frontal está fazendo força e está saindo aí, então essa pessoa pode ser um assassino, né? Não é assim, mas se pensou dessa forma durante muitos anos. Hoje em dia, felizmente, desde o desenvolvimento da ressonância nuclear magnética e de outras técnicas de imagem, nós podemos enxergar o cérebro funcionando, né? Eu vou falar um pouco do que a gente sabe hoje sobre isso. Mas antes, não é? Lembrar para vocês, foi comentado até ontem pelo professor Marshall, não é? Um filósofo importante, que foi Heráclito, tem uma frase que vale até hoje: nada é permanente, exceto a mudança, né? E quem é o responsável para que nós possamos nos adaptar, não apenas ao ambiente, às outras pessoas, mas a nos adaptar a nós mesmos, é o nosso cérebro quem faz, né? Então, o cérebro é responsável pela nossa evolução como pessoa e como espécie, né? Por isso, talvez, que o cérebro seja tão estudado e tão venerado de certa forma, tá? Eu fiz aí uma tabela, desculpem, ficou impossível de ler, mas é uma tabela dos prêmios Nobel, não é? Então, o prêmio Nobel é o reconhecimento de que um determinado trabalho foi muito importante para o desenvolvimento da ciência, né? São 6, 7 categorias de prêmio Nobel, um deles é o prêmio Nobel da Medicina. E aí, para mostrar, para ilustrar para vocês, quantos prêmios Nobel de Medicina, num período de aproximadamente 100 anos aqui, 1906 até 2000, foram para estudos na área de neurociência. É praticamente um terço, né? Então, é uma área que vem crescendo muito, vem se desenvolvendo muito, e o seu desenvolvimento começou, em termos científicos,
mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, não é? Tanto que o primeiro prêmio Nobel foi em 1906 para dois neurocientistas, um italiano chamado Camillo Golgi e um espanhol chamado Santiago Ramón y Cajal. E eu vou mostrar para vocês como esse prêmio aqui de 1906 tem uma correspondência fundamental com o prêmio Nobel do ano 2000, que foi dado a 3 pesquisadores, um deles americano, chamado Kandel, porque eles desvendaram como que os neurônios conversam uns com os outros e como eles mudam a estrutura cerebral. Então, o paradigma da neurociência hoje foi expresso pela primeira vez por esse senhor, esse espanhol chamado Santiago Ramón y Cajal. O que ele fez? Ele estudou com uma técnica de impregnação por prata a estrutura do sistema nervoso. Ele foi o primeiro, ou um dos primeiros, a enxergar neurônios e a descrever como é que é um neurônio. Um corpo celular, um axônio grande, né, um prolongamento e vários prolongamentos pequenos. Pelos seus estudos, isso aqui é um desenho dele mesmo, né, do Cajal, ele demonstra que os neurônios eles se comunicam em extremidades nos chamados dendritos. Isso ele demonstrou. O que ele intuiu, ou seja, ele não demonstrou porque não tinha como demonstrar, mas o que ele intuiu foi de que o cérebro pode mudar com a experiência. O que ele disse? Que se eu usar determinados circuitos neurais, esses circuitos vão ficar mais fortes. Se eu deixar de usar um circuito, ele enfraquece e as conexões são perdidas. Tá? Isso é o conceito que a gente chama de plasticidade. Tá? Então, isso ele escreveu num livro, depois de ganhar o prêmio Nobel, foi lá para 1908, 1910, e ele criou esse conceito. Esse conceito só foi demonstrado em laboratório na década de 40, 50, por pesquisadores que demonstravam que os animais treinados, animais de laboratório, adquiriam novos comportamentos. E se eles adquirem novos comportamentos, é porque alguma coisa no cérebro mudou. Né? O que está implícito nessa teoria, nesse paradigma do Santiago, é que o cérebro, então, ele sofre mudanças estruturais com o tempo e com a experiência do indivíduo. Apesar de ser uma coisa que foi dita há muito tempo, isso é algo que ainda deixa muitas pessoas um pouco surpresas. Se vocês levarem um pouco adiante isso, vocês podem chegar à conclusão de que o cérebro de vocês não é igual dia após dia, ou de um mês para o outro podem haver mudanças. Se eu sofrer um trauma, se eu estiver num avião e o avião cair, ou que nem aquele avião da TAM, que teve que pousar em Belo Horizonte, correndo porque falhou alguma coisa, lá ficou tudo escuro, aquilo deixa uma marca no cérebro. O cérebro daquelas pessoas mudou. Tenho certeza absoluta, elas também terão. Né? Então, o cérebro muda para o bem e para o mal. Né? Então, o cérebro muda com o tempo e com a experiência. É muito fácil a gente entender a neuroplasticidade, que é o grande paradigma da neurociência, quando a gente pensa em habilidades sensório-motoras, não é? Um grande piloto de Fórmula 1, ele faz coisas que nós não fazemos. Em centésimos de segundo, ele tem um reflexo, ele tira o carro e faz, e ganha a corrida. Um jogador de tênis, da mesma forma. Né? Uma pessoa que é um virtuoso no violino, também. Toca e treina 8 horas por dia, mas interpreta obras de maneira maravilhosa. Coisa que qualquer um de nós não conseguiria fazer, porque nós não temos esse treinamento motor. O que acontece com essas pessoas que treinam muito o que fazem? O seu cérebro se modifica. No caso do aprendizado de qualquer um deles, tem uma interação entre a área da sensibilidade e a área motora. Né? Tem um estudo muito interessante dos motoristas de táxi em Londres, isso feito no século passado, quando ainda não existia GPS, Waze, essas coisas. Londres é uma cidade muito grande, continua sendo, e dirigir táxi em Londres era complicado, porque tem ruas com o mesmo nome em vários bairros.
E os taxistas tinham que saber isso mais ou menos, né? Então, a área da memória dessas pessoas era maior do que na comunidade, do que na população em geral, né? Então, esse é um estudo clássico aí dos anos 90, que demonstra um exemplo de plasticidade muito claro. A estrutura do cérebro dessas pessoas se modificou de maneira que era possível enxergar num exame de neuroimagem, né? Tem, se a gente for ler e estudar, uma frase que pode, de alguma forma, não é, expressar a nossa capacidade plástica a partir do treinamento. Nós somos o que fazemos repetidamente. É um truísmo, qualquer um sabe disso. Né? Quem é que disse essa frase pela primeira vez, né? E colocou como um texto que tenha consequência? Foi Aristóteles, 500 anos antes de Cristo. Né? Então, eu gosto de colocar, às vezes, algumas citações dos filósofos gregos, porque muito da ciência que nós fazemos hoje, né, não está baseada no que eles fizeram ou disseram, mas nós encontramos lá atrás, não é? O fruto da observação dessas pessoas que eram muito sagazes, não é? E talvez pela sagacidade deles nós tenhamos conseguido fazer os avanços científicos em que nós nos encontramos hoje. Aqui é só para mostrar, não é, um experimento de laboratório em que um neurônio jovem tem centenas de dendritos, centenas de ramificações que fazem contatos. O neurônio de um indivíduo velho, idoso, de laboratório, tem muito menos ramificações, ou seja, tem uma capacidade menor de desenvolver plasticidade. Ainda tem, mas tem menor. Tá? Isso vocês guardem para daqui a pouco. Né? Uma outra questão envolvida com a plasticidade, que é muito nova, que eu não vou ter tempo de explorar muito, é a questão da neurogênese. Hoje, nós sabemos hoje que o cérebro não apenas muda com o tempo, como que existem regiões no cérebro onde nascem novos neurônios. Até há 30 anos atrás não se acreditava, não se sabia disso. Né? Se imaginava que o cérebro nascia pronto, com seus bilhões de neurônios, e com o tempo, com a maturidade, nós vamos só perdendo neurônios, que é o que acontece. Mas também tem regiões especiais onde nascem novos neurônios, e talvez essa neurogênese esteja relacionada com a plasticidade, ou seja, com a nossa capacidade de aprender. Aqui, o link que eu quero fazer, não é, para seguir essa conversa, de que a plasticidade, então, é o que faz com que nós tenhamos a capacidade de aprender e de lembrar. Ou seja, quando é que eu aprendo um ambiente, uma situação, uma música, um conceito? Eu estou diante de algo novo, que eu não conheço, e que eu me interessa e que eu acabo aprendendo. Quando for necessário, eu vou lembrar essa informação. Isso acontece porque o cérebro é plástico. Tá? Bom, eu quis trazer aqui um exemplo de como a plasticidade é importante e como nós podemos facilitar a plasticidade olhando pelo viés da longevidade. Tá? Aqueles que estiveram no ano passado aqui já viram esse gráfico, não é? Só para mostrar, então, que a espécie humana está vivendo cada vez mais. Né? Isso aqui é uma curva feita lá no Reino Unido pelo organismo que trata desses assuntos, seria o equivalente ao nosso IBGE. Né? Então, a projeção deles, não vou olhar o gráfico detalhadamente, 1/3 daquelas pessoas que nasceram em 2013, no Reino Unido vai viver 100 anos. Vocês se imaginaram vivendo 100 anos? Imaginam o pai e a mãe de vocês vivendo 100 anos? Eles talvez não vivam, mas vocês, vários de vocês, com certeza, se não chegarem no 100, vão bater na porta. Tá? Isso é uma excelente notícia. No Brasil, o fenômeno demográfico é o mesmo. Tá? A má notícia, ou seja, algo que deve causar alguma preocupação, mas chamar a atenção de vocês, é que com a idade aumenta a incidência de doenças chamadas demências. Tá? O que é uma demência? É uma patologia, uma doença do sistema nervoso, em que o cérebro perde a capacidade de fazer
plasticidade, e a pessoa deixa de aprender. E se a demência progride, ela deixa de lembrar, e aí nós temos a doença de Alzheimer, que é uma doença que hoje em dia bastante gente fala, vários talvez conheçam, tenham parentes com a doença. É uma doença que no final da vida a pessoa já não lembra mais quem ela é, ela perdeu a própria identidade. Né? Antes que vocês comecem, até nessa plateia não, na plateia do ano passado tinha mais gente experiente, digamos assim. Então, para que os experientes não fiquem pensando que já estão perto do Alzheimer, né, é normal, com a idade, alguma perda de memória, né, principalmente a partir dos 60 anos. Né. Depois eu tenho uma curva aqui de decréscimo, né, o déficit cognitivo leve. Né. Eu quero falar alguma coisa que a palavra não vem. Depois que eu terminei a frase, já estou no outro slide, aí vem a palavra. Eu não estou assim ainda. Né? Mas posso chegar lá, qualquer um de nós pode. Na demência é muito pior do que isso, né? A partir dos 60, 70 anos, aí a curva, não é, de decréscimo cognitivo é muito grande. Né? Quem descreveu a doença de Alzheimer foi esse pesquisador alemão, que não é simpático, mas ele era muito perspicaz, e descreveu o caso numa senhora com 40 e poucos anos, né? E o cérebro dela era isso aqui. Isso é um cérebro normal, cortado, né, transversalmente, o cérebro da pessoa com Alzheimer, da paciente dele. Hoje em dia, as pessoas com Alzheimer já avançado, né, e que acabam morrendo da doença, têm um cérebro com esse grau de comprometimento. O que todo mundo pensa? Puxa vida, será que tem cura para Alzheimer? Ainda não. Não temos condição de prever se haverá uma cura para Alzheimer. Não vou poder falar da biologia da doença, porque o negócio exigiria uma aula inteira. Né? Mas o que a gente sabe, e eu acho isso é muito importante, é que há maneiras de atrasar o desenvolvimento da doença. Ou até de prevenir o déficit cognitivo ligado ao envelhecimento. Isso é possível. Né? É possível como? Então, tem uma série de coisas que nós podemos fazer que não apenas nos dão uma saúde melhor, mas melhoram a funcionalidade do cérebro. Ou seja, tem um potencial de melhorar a capacidade plástica do sistema nervoso. E vocês vão ficar surpresos com isso. Dieta saudável, exercício físico, vida social, compaixão, meditação. Eu vou falar de 2 exemplos, se eu tiver tempo de chegar no segundo exemplo. Isso é uma coisa tão séria, né, que tem várias universidades, vários sistemas de saúde. Esse aqui é um exemplo americano, não é? Na Universidade de Harvard, em que eles têm uma lista de 6 passos, não é? Para a prevenção do declínio cognitivo. Vou falar aqui rapidamente sobre exercício, nem sabia que a professora Ionara ia estar aí. Quem começou esses estudos no laboratório foi a professora Ionara, na época uma jovem estudante de doutorado, continua jovem, mas agora já é professora, né? Tem os seus próprios alunos de doutorado. Então, vocês podem pensar, o que o exercício tem a ver com o cérebro? O que o músculo tem a ver com o cérebro? Ora, no ser humano, como em todo mamífero, como em todo animal, tudo se relaciona com tudo. Né? O músculo ele é muito importante. Se vocês pensarem, quanto por cento nós temos no corpo de massa muscular? Muito. Claro, muitos acabam trocando a massa muscular por outro tipo, né, de elemento constitutivo, mas aí acaba sendo uma opção, nem sempre é opção, né? Mas o músculo ele é muito importante para regular o metabolismo. E essa regulação do metabolismo que o músculo faz, acaba ativando o surgimento de novos vasos no sistema nervoso. Chega mais sangue no cérebro. Se chega mais sangue no cérebro, os neurônios funcionam melhor. Não apenas os neurônios funcionam melhor, como eles liberam o que a gente chama de fatores tróficos. Moléculas, em geral proteínas, que fazem com que os neurônios funcionem com mais tônus. E tudo isso acaba produzindo 2 fatores muito interessantes. Neurogênese no hipocampo, que é a estrutura relacionada com o aprendizado, não é? E plasticidade. Os neurônios estabelecem novos contatos. Tá? Então, isso eu trouxe aqui, podia ter trazido os exemplos da Ionara, eu trouxe um exemplo mais recente,
né, de uma aluna que defendeu o doutorado em 2017, mostrando que em ratos idosos, nós usamos ratos no laboratório, né, com 22 meses, se eu fizer um programa de treinamento, esses animais que têm uma memória ruim, comparado com ratos de 3 meses de idade, que seriam ratos adultos jovens, mais ou menos da idade da maioria de vocês aqui, né, se eu pudesse comparar, os animais, ratos velhos, 22 meses, que fizeram exercício, nem era muito, 3 vezes por semana, durante 28 dias, o exercício em esteira, eles têm uma memória muito mais parecida com os animais controle do que com os animais envelhecidos sem exercícios, animais sedentários. Tá? Bom, isso é interessante, afinal de contas, isso está relacionado à liberação de fatores tróficos no hipocampo. Tudo bem, mais uma evidência de laboratório. Teve um outro trabalho, que aí foi com a participação da Ionara, mas foi doutorado da Fernanda Sequete, que utilizou um modelo de demência. Não é? Se eu diminuir a circulação de sangue no cérebro, o animal tem perda de memória. Né? Então, nós temos um modelo crônico lá, que a Fernanda utilizou, e treinou os animais em esteira e viu o quê? Que os animais sedentários, com menos sangue no cérebro, têm uma memória ruim, e os animais exercitados, que têm também essa diminuição de suprimento sanguíneo no cérebro, têm uma memória igual à dos animais controle, que não têm demência. Tá? Eu fiz toda essa história porque, não só porque a gente tem esses exemplos, mas porque vocês talvez tenham visto na televisão, no Fantástico, tenham lido no jornal, porque saiu em vários jornais, um estudo que saiu no Nature Medicine agora, faz 10 dias, de uns brasileiros, demonstrando que em animais e em seres humanos tem uma proteína que é liberada no músculo, chamada irisina, que explica os efeitos do exercício sobre a memória, especificamente em modelos animais de doença de Alzheimer. Tá? Eu não vou explicar os gráficos, porque seria muito detalhado. Não é um artigo fácil de ler, mas está disponível na rede, aí na rede da universidade, né, pelo portal de periódicos. Mas mostra basicamente o quê? Que tem uma proteína no músculo que é liberada quando nós fazemos um exercício extenuante. Essa proteína chega no cérebro e tem ações no cérebro. Exatamente como ela tem as suas ações no cérebro, esse estudo não demonstrou, mas já é um grande avanço, e por isso que foi publicado numa revista de grande impacto. E o interessante é que é um artigo de pesquisadores brasileiros em cooperação com pesquisadores em outros laboratórios do mundo. Né? Na realidade, são 10 laboratórios envolvidos, 3 ou 4 no Brasil e alguns no exterior. Né? Não vou poder falar muito sobre neurociência da meditação, mas simplesmente dizer, então, que o exercício é bom para o cérebro. Isso está praticamente bem estabelecido. E o exercício muda o cérebro, torna o cérebro mais plástico. Mas o que eu penso também muda o cérebro. Né? Então, todo mundo já deve ter ouvido falar em meditação. Hoje em dia é meio moda essa meditação do tipo mindfulness, né? O que tem se demonstrado com as técnicas de neuroimagem é que pessoas meditadoras têm áreas do cérebro que têm um metabolismo mais elevado e áreas que têm um metabolismo diminuído em relação a pessoas que não meditam. Em geral, como é que acontece? As áreas que controlam a atenção, a memória, tem mais metabolismo nos meditadores, e as áreas que são responsáveis pelo estresse funcionam menos em quem medita. Ou seja, a meditação muda o metabolismo do cérebro. Se muda o metabolismo é porque lá dentro das células, as enzimas têm mais ou menos atividade. Tem a ver com o genoma. Tá? A meditação tem muitos efeitos sobre o comportamento imunológico também, mas hoje não é o foco. E essa lâmina eu trouxe aqui só para dizer que essas mudanças cerebrais que a meditação causa, elas não dependem de uma vida inteira meditando. Um treinamento de 8 semanas já muda
significativamente a atividade de algumas áreas cerebrais. Isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar. Bom, hoje então nós estamos trabalhando no paradigma de que o cérebro muda com a experiência. Muda com a experiência, muda com o exercício físico, muda com aquilo que eu penso, muda da forma como eu penso, que é o que a meditação faz. Se eu tivesse que fazer uma previsão, qual será a próxima revolução científica na neurociência, qual será o próximo paradigma, eu diria com certeza que o paradigma será a questão da consciência. Hoje acho que a gente entende mais ou menos, mais para menos do que para mais, o funcionamento do cérebro, olhando regiões especificamente e como essas regiões se relacionam quando eu quero estudar uma determinada função. Funcionamento motor é mais simples de entender, o funcionamento sensorial também, a cognição muito mais complexa, as emoções estão no meio do caminho aí, porque o cérebro que controla as emoções é o cérebro que os répteis já têm, então é mais fácil de entender. Mas a consciência é aquilo que faz com que nós nos reconheçamos como pessoa, o que faz com que a gente possa expressar e desenvolver a nossa própria humanidade, a individualidade, de cada um. Essa consciência é o cérebro dotado de subjetividade. O cérebro se percebe, ou melhor dizendo, ele percebe aquilo que ele pensa. Vocês estão ouvindo, eu estou falando, eu tenho consciência do que eu estou dizendo, e vocês estão pensando em cima daquilo que estão ouvindo. E vocês sabem que estão pensando. Isso é a consciência. A consciência emerge da atividade neural. Ninguém tem a mínima noção de como. O que os neurologistas sabem é que se eu desligar determinadas áreas do cérebro, a pessoa perde a consciência, entra em coma. E eu sei, dependendo do coma e dependendo da região, se aquilo é reversível ou não. Agora, como que a função dos neurônios, dessas áreas, faz com que eu consiga me perceber? Isso ainda estamos longe de saber. Eu acho que essa vai ser o próximo grande paradigma da neurociência, que é como o cérebro constrói a mente consciente. Então, para finalizar, para não deixar tudo solto aí, esses muitos pontos que eu falei, dizer então que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então é muito bom poder estar numa tarde de janeiro, quente, aqui, discutindo com tantas pessoas, porque eu acho que é isso que a gente faz, e eu acho que esse é o nosso desiderato, que o cérebro depende da atividade física, para a sua plasticidade, para a sua neurogênese. Não esqueça, mente sã em corpo são. Isso também é uma coisa que a gente ouviu quando era pequeno, e os gregos que inventaram as Olimpíadas também falavam nisso. Muito importante, a capacidade plástica é mantida por toda a vida. Eu e o professor Zé Vicente vamos fazer um curso de mandarim agora, na flor da nossa adolescência intelectual, Zé? É possível aprender e aperfeiçoar habilidades na maturidade. Eu botei maturidade aí para não ser grosseiro, mas enquanto o cérebro funcionar, ele é capaz, sim, de aprender. Eu acho que desvendar a consciência vai ser a próxima revolução científica. Quero terminar com a frase do Ramon e Cajal, que eu já usei da outra vez, que todos nós podemos ser, desde que queiramos, escultores do nosso próprio cérebro. Nós nascemos com um cérebro, hoje temos outro cérebro, morreremos com outro cérebro. O cérebro não é importante. O importante é o que eu fiz e o que eu faço. O que eu fiz já não é mais importante também. O que só importa é o presente. E o presente é do cérebro. Obrigado.